Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da minha série Evolução na Escrita. E hoje eu vou-vos dar aquelas pequenas dicas, digamos assim, para aquelas pessoas que querem escrever. E para quando queremos escrever, não podemos esquecer de alguns detalhes, e é esses detalhes que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Bem, o primeiro ponto que não devemos esquecer é que a gente tem que pesquisar umas boas referências sobre um determinado assunto. Enquanto pesquisamos, percebemos que alguém nunca consegue escrever sobre um determinado assunto sem pesquisar antes, sem ter a certeza daquilo que queremos falar. Eu acho que é muito importante este tipo de pesquisas, porque assim a gente consegue ter uma base de fundamento naquilo que a gente está a partilhar na nossa história. Podemos ser alguém que consegue dominar muito bem um tema, mas é muito bom pesquisar sobre esse tema para termos todos os pormenores e conseguirmos falar bem sobre um determinado assunto ou tema, assim sem qualquer tipo de problemas, e as referências acabam por nos ser úteis. Isto porque qualquer um de nós tem a possibilidade de aprendermos através da observação que fazemos dos outros, das suas atitudes e todas as situações que a gente consegue ter enquanto escritores. E ao longo da nossa vida enquanto leitores, podemos ter a facilidade de ver os vários erros que os outros escritores cometem, quais os conceitos ficaram confusos, e conseguir escrever um conteúdo em que os erros da concorrência, ou seja, é por isso que a nossa pesquisa é muito fundamental na nossa vida enquanto escritores, enquanto autores das nossas próprias histórias, porque é importante a gente fazer essa pesquisa antes, porque ao lermos alguns trabalhos de outros autores, podemos ver alguns pequenos detalhes que podem nos ser úteis de exemplo, para a gente conseguir sairmos do erro e conseguirmos, pelo menos com referências, com pesquisa, com tudo bem colocado, conseguimos perceber como é que uma pesquisa pode sair muito fundamental para a gente escrever as nossas próprias histórias, e assim mostramos aos outros que nós aprendemos sobre um determinado assunto e que trabalhamos nessas pesquisas até a fundo, e que não precisamos de atrapalhar o trabalho dos outros, e percebemos que principalmente que com os erros dos outros autores, e isso a gente podemos aprender que com a pesquisa, com o erro, podemos aprender e conseguir fazer um bom trabalho em relação às nossas histórias. Por isso, certeza que este primeiro ponto, que é a pesquisa, é muito fundamental para a gente conseguir escrever melhor e escrever de uma forma muito mais concreta e não temos erros. É claro que isso pode acontecer, mas a nossa história é muito mais credível por termos uma pesquisa feita atrás da nossa história. Outra coisa que não devemos esquecer durante a nossa fase de escrita é montar a estrutura do nosso texto. Principalmente, esta estrutura é fundamental para termos uma boa apresentação, que muitas vezes pensamos na escrita como algo sequencial, como por exemplo, primeiro a introdução, depois o corpo e por fim a conclusão. Nas redações que vemos na internet, é melhor não restringir na estrutura e trabalhar como um diretor de cinema, porque a gente com a estrutura conseguimos ver isso no exemplo, como num artigo de um jornal ou exemplos de uma redação que a gente podemos ver através de uma plataforma na internet, como ou um blog ou um site de notícias ou qualquer outro tipo de estrutura que nos é apresentada. Eu dei-vos o exemplo de um diretor de cinema, e estes diretores de cinema acabam por ter um roteiro completo nas suas mãos. Para quem trabalha nesse tipo de área de produção cinematográfica ou mesmo de novelas, acaba por não gravar as cenas pela sua ordem como nos é apresentado no livro, e sim de acordo com o cronograma que eles planejam para conseguirem gravar todas as cenas e terem um trabalho finalizado. Podemos ter um exemplo disso através da grande série juvenil Morangos com Açúcar, que
podemos ver pelo menos eu já vi um testemunho de duas pessoas de duas experiências, de pessoas que foram aos castings e uma delas até trabalhou num desses temporadas da série de Morangos com Açúcar. Continuando com o exemplo de diretor de cinema, ele organiza tudo na sala de edição, quando grava todas as cenas e monta todo o filme com as cenas até ter a possibilidade de ver o filme completo como a gente vê nas salas de cinema. Montar um texto é muito fundamental para vermos um trabalho completo, como é um filme, uma série ou qualquer outro tipo de conteúdos que a gente pode ver de audiovisual. Podemos usar as referências às pesquisas, como foi falado no bloco anterior, para definir os intertítulos que desejamos utilizar nos nossos sites da internet, por exemplo, escrevendo principalmente uma introdução e uma conclusão no nosso artigo de referência, porque assim, sabendo como o texto acaba e começa, todos os intertítulos podem servir como um guia, sendo assim mais fácil desenvolver o conteúdo do corpo, neste caso o corpo do texto, para ser muito mais fácil de desenvolver um texto. Algo que não podemos esquecer enquanto a gente escreve, seja ele um livro ou então um texto, como é uma redação, como eu falei no último bloco, é usar boas ferramentas para escrever os tópicos. Essas ferramentas são, por exemplo, aquelas que são utilizadas para gerar economia, para ajudar a executar o nosso trabalho, seja ele qual for, fazendo menos esforço ou gastando muito tempo. E é bom que um bom profissional tenha a possibilidade de escolher a que ferramentas decide trabalhar e conseguir achar ferramentas próprias para conseguir fazer o trabalho. Isso acho que vai depender de cada um de nós. E falando nisto, é importante que, por exemplo, os autores as suas próprias ferramentas, e por isso eu vos digo para quem desse lado quiser escrever um livro, é muito bom começar a escolher as suas próprias ferramentas. As ferramentas que escolher vai ser aquelas que tanto vão produzir e como revisar um texto, de modo a realizar a sua vida enquanto freelancer, por exemplo. Essas ferramentas são muito fundamentais para quem quiser escrever, porque essas ferramentas vão nos ajudar a poupar muito trabalho desnecessário e muito tempo, e nos ajudarão a fortalecer e a planear a nossa carreira e objetivos profissionais e pessoais. Outro tópico muito importante que acho que todos devemos fazer é contar histórias interessantes. Porque escrever bem é muito mais do que simplesmente passar informação. E acho que todos os autores querem passar isso. Que é contar uma história sobre um determinado tema, sem que tenhamos somente passar informação assim de uma forma mais subtil. E acho que escrever bem é totalmente fundamental para todas as pessoas, seja eles autores, seja eles administradores financeiros ou outro tipo de trabalho que envolva escrever algo, nem que seja um simples relatório. E a melhor forma que nós temos de cativar e conquistar os leitores é a gente colocar as nossas pesquisas numa bela história. Esta grande história tem uma técnica chamada storytelling, que é o nosso grande aliado de missão de atrair e manter a atenção do nosso público. E isso faz com que a gente tenha a necessidade de buscarmos ressaltar a importância da nossa própria escrita. E assim eu acho que é muito bom a gente conseguir contar uma boa história, porque contar uma boa história com boas referências é muito melhor e acaba por não nos mantermos sempre com erros, e assim acabamos por aprender cada vez mais. Outra coisa que não devemos esquecer enquanto escrevemos é filtrar o que for desnecessário. E
Um vício bem comum entre os escritores é utilizar palavras repetidas para preencher espaços ou atingir o número de linhas ou páginas. É bom a gente infiltrar essas palavras extras e percebermos o que é importante para a nossa história. Se o nosso objetivo é mandar uma mensagem ao público, ou seja, quem esteja a ler as nossas histórias ou os nossos conteúdos, temos que compreender que esses excertos são apenas atrapalhando a nossa experiência de leitura e também o entendimento do leitor da nossa história. Ou seja, tudo o que é desnecessário complica muito e muito a nossa própria escrita e a nossa própria história e acaba por dificultar o leitor a compreender exatamente aquilo que a gente quer dizer. E acho que é muito importante a gente ver e filtrar aquilo que a gente acha desnecessário para a nossa história. Outra coisa que é muito importante para quem escreve é pedir a outra pessoa para ler o nosso texto ou as nossas obras. Por exemplo, se a gente pedir aos nossos pais, vai ser um bocadinho mais difícil porque eles nunca nos vão encontrar defeito nos nossos filhos, ou seja, em nós, mas por outro lado consegue identificar defeitos nos filhos dos outros. Para eles, nós somos perfeitos. Sempre que a gente conseguir, podemos pedir sempre a alguém que lê os nossos textos, as nossas obras, dando uma opinião sincera sobre as mesmas. E acho que isso é muito importante para a gente conseguir termos um feedback. E esses leitores acabam por ser chamados de leitores beta, porque são aqueles leitores, são os primeiros que são a ler a história e nos vão dar a opinião acerca dessas mesmas. Isso faz com que a gente consiga ter uma noção mais ou menos da audiência que a gente tem ao nosso lado. Se vocês quiserem ter mais do que uma pessoa leitor beta, acho que é muito importante e esses leitores acabam por nos ajudar a ter dar alguma opinião acerca de algum ponto, de algum excerto que a gente possa melhorar e que para a gente, nós escritores, acaba por passar despercebido e acho que isso é muito importante. A outra coisa que a gente tem que fazer enquanto estamos a escrever e não devemos esquecer é criar um ambiente propício para a gente conseguir escrever as nossas histórias. Cada pessoa tem um estilo de escrita diferente e um tipo de ambiente de escrita, ou seja, cada um vai escrever aonde quiser, onde consegue ter inspiração e acho que isso é muito importante. Enquanto uns conseguem ter a concentração para escrever as suas histórias, em qualquer lugar há outras que são muito mais distraídas. E é por isso que é muito importante a gente conseguir perceber o que é melhor para cada um de nós. Algo que é muito fundamental nesta parte de criar um ambiente propício é principalmente estar confortável a trabalhar. É separarmos a nossa cadeira, sentarmos num espaço qualquer que a gente se sinta confortável, principalmente o suficiente para escrever. E é claro que é também importante a gente ter, nem que seja uma garrafa de água ou um copo de água ao nosso lado sempre que quisermos beber. É claro que também é muito importante que nesse ambiente esteja a possibilidade de ser um lugar muito bem iluminado. Devemos ter principalmente cuidado com a internet. Esta ferramenta por acaso nos ajuda muito com a informação, com as pesquisas, mas também é um bom fator de distração por causa das redes sociais ou principalmente pela plataforma de vídeos, de streaming, também é um bocado de facilidade de distração. Este tipo de conteúdos da internet acabam por nos massacrar a nossa própria produtividade, porque assim acabamos por fazer outras coisas e não ter tempo para fazer as nossas próprias histórias. E assim levamos mesmo muito tempo a produzir um conteúdo ou então um livro. Outra coisa que devemos de não esquecer é evitar palavras complexas, porque as palavras difíceis e os termos estrangeiros devem ser evitados ao máximo. Caso o seu uso seja imprescindível, mesmo no último caso, não devemos esquecer de explicar o seu significado se for necessário a sua aplicação. Além de dificultar o entendimento
do seu texto ao leitor, o uso de termos ainda pode transmitir uma imagem arrogante para a nossa audiência. Da situação que a gente não deve esquecer enquanto escrevemos os nossos argumentos sólidos, porque um bom artigo deve ser persuasivo, a fim de convencer o leitor que está ali escrito na nossa obra ou no nosso artigo é importante. Para conseguirmos usar a persuasão, devemos pensar principalmente muito bem nos nossos argumentos e principalmente podemos pensar muito bem nos nossos tópicos e temas que a gente vai utilizar. Uma boa prática é pesquisar sobre as suas dúvidas mais relevantes e vencê-las com uma argumentação lógica e convincente. E acho que isso é muito importante para todos os autores, é encontrar uma boa argumentação e conseguir usá-la de uma forma convincente e que seja muito boa para convencer o leitor. Tentamos assim procuramos sempre ser um ser racional com uma boa argumentação, e acho que nos nossos livros é algo que é muito importante, é a gente conseguir ter uma boa argumentação, uma boa situação para conseguirmos ter algo mais credível, para que o leitor consiga perceber que aquilo que a gente está a dizer é mesmo muito importante e que não devemos dispensar essa informação e que é muito importante para aquele determinado artigo ou aquela determinada obra. Este ponto que eu vos vou falar é muito importante para todos, principalmente para aquelas pessoas que querem escrever, que é a gente praticar a nossa escrita diariamente, porque nós, seres humanos, já sabemos que a prática leva à perfeição. Essa prática, acho que essa frase é mesmo muito importante e muito bem ser dita para todas as pessoas, para todas as situações. Se nós queremos ser autores, devemos escrever diariamente. Mas isso faz com que esta frase, por acaso, não deixe de ser verdade para qualquer pessoa que deseja escrever. E para comprovar isso, a escrita, sendo praticada diariamente, faz com que a gente consiga desenvolver a nossa criatividade, além de manter a mente a trabalhar intensamente durante vários momentos, durante toda a nossa vida, basicamente. Quando incluímos a escrita na nossa rotina, o nosso cérebro acaba por se tornar cada vez mais ativo, passa a te dar cada vez mais ideias mais fascinantes ao longo do tempo. E acho que isso é mesmo algo muito fantástico no nosso cérebro, que é a gente poder desenvolver uma prática como é a escrita. E acho que para quem é autor isso é fundamental, a gente conseguir escrever todos os dias, conseguir desenvolver a criatividade e ter cada vez mais ideias. Podemos simplesmente escrever qualquer coisa, pode ser ela uma reflexão ou um simples desabafo como um diário, como é habitual nos adolescentes. E claro que não precisamos de produzir, por exemplo, conteúdos geniais, mas sim, nem ao menos publicá-los. Devemos simplesmente ver as nossas dificuldades e escrever numa determinada página, praticá-las e fazer resumos e escrever textos, e ver tudo o que a gente possa fazer para conseguir, nem que seja na altura em que queremos publicar algo, conseguir escrever cada vez melhor, cada vez podemos mais ideias e ter uma criatividade mesmo muito, muito gratificante de saber. O último tópico que vamos falar aqui neste vídeo é o tópico que a gente não pode ficar presos na rotina. Nós, ao seguir uma determinada rotina, acaba por ser algo literalmente confortável e principalmente acaba por nos ajudar a gerir muito bem o tempo. Isso pode destruir muito a nossa criatividade, por isso é fundamental não nos perdermos na rotina e não ficar sempre com as mesmas coisas, com a mesma rotina e estar sempre a clicar, digamos, na mesma tecla. E fugir da rotina acaba por fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. E isso faz com que a gente também consiga ter a possibilidade de expandir os nossos horizontes. E acho que isso também é algo fundamental para um
autor quer conseguir expandir os horizontes para qualquer situação, qualquer tema, assunto, para conseguirmos escrever sobre ele. Podemos simplesmente fazer um novo trajeto do trabalho para casa e vice-versa. Podemos experimentar um novo género literário ou cinematográfico, ou simplesmente existir uma série totalmente diferente daquelas que a gente deveria assistir. E acho que esses são, por exemplo, pontos fundamentais que podemos começar a fugir da zona de conforto. Bem, este é o vídeo de mais um episódio da minha série Evolução na Escrita. Já sabem que tem aí em baixo todos os links para as minhas redes sociais e principalmente o link para os meus livros. Por isso espero que vocês tenham gostado desta minha partilha. Se querem ver mais vídeos destes, já sabem que devem subscrever ao canal, ativar as vossas notificações, deixarem o vosso like. Obrigada por assistirem. Até à próxima.